Mas vamos falar de saúde, porque o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica para a Secretaria de Saúde de Maceió, alertando sobre a vacinação da coqueluche para quem vai viajar para outros países em razão da situação epidemiológica da doença em diversas partes do mundo. A cobertura vacinal aqui em Maceió da vacina da coqueluche, a DTP, está com 79%, o recomendado 95%. A gente está recebendo aqui hoje o médico infectologista Dr. Renê Oliveira para falar um pouquinho mais sobre a doença e sobre a vacinação da coqueluche. Dr. Renê, seja muito bem-vindo. Vamos primeiro explicar o que é a coqueluche, como é a forma de transmissão. Depois a gente entra na vacina. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, a coqueluche é uma doença bacteriana, tá? É uma doença bacteriana que afeta o trato respiratório. A transmissão dessa doença é através, assim, muito similar à gripe, à Covid mesmo, né? Através de gotículas da fala, tosse, né? Tá? E essa doença, ela tem uma predileção em levar complicações para os extremos de idade, as crianças pequenas, né? Menores de 1 ano, e os idosos formam os grupos que têm uma tendência à complicação. O problema, no momento, com relação à coqueluche, é a cobertura vacinal. Mais uma vez, mais uma das doenças que tínhamos um controle até razoável e que agora existe uma possibilidade muito grande de retornar. E o cuidado do Ministério da Saúde é porque, tanto na Europa, que agora nós teremos a Olimpíada, como na China, em vários outros países, o número de casos da coqueluche explodiu. Então, isso é importante, né? Doutor, em relação ao processo de vacinação, como é a oferta? A gente tem ainda temos uma boa cobertura, a dificuldade está na procura por parte da população, é isso? Exatamente. A cobertura ideal, porque a capacidade de transmissão da bactéria da coqueluche é muito grande. Ela se dissemina facilmente. Uma pessoa que porta essa bactéria, ela pode transmitir para 10 até 15 outras pessoas, né? Por isso que essa cobertura precisa ser muito alta, em torno de 95%. E no Brasil, de 2015 para cá, Alagoas não é diferente, essa cobertura caiu abaixo de 80%. O resultado é que, nesse momento, nós temos muito suscetíveis, muitas crianças que não foram vacinadas, que estão em risco de pegar a coqueluche e ter complicações mais à frente. E também lembrar que essa vacina, ela dá uma proteção por um tempo não muito elevado, como, por exemplo, a vacina do sarampo, que é uma vacina que permanece a proteção por muito, muito tempo. Mas a coqueluche, ela protege por uns 10 anos. Significa que mais à frente, a possibilidade de termos adultos, adolescentes desenvolvendo a coqueluche é maior, só que de uma forma bem mais leve. Claro. Mas aquela pessoa que não foi vacinada, aquela criança que não foi vacinada, pode ter um quadro grave de coqueluche e vir até a morrer. Os principais sintomas são sintomas que podem se confundir facilmente com gripe, resfriado comum? A coqueluche, era uma doença muito comum no passado, né? Ela foi até banalizada, de certa forma, apesar de levar muitas crianças à morte, mas a sintomatologia inicial é muito parecida com uma influenza, com um quadro de gripe que nós temos em rotina, né? Aquela tosse, é uma tosse seca, a febre que não é muito alta, no caso da coqueluche, a dor de garganta também, coriza, uma coisa muito simples na primeira semana. Mas temos de considerar o seguinte, uma gripe que passa mais de 7 dias já está saindo do que é esperado. Por isso que precisamos prestar atenção. Uma criança que fica com a tosse, aquela tosse irritante, por mais de 7 dias, ela pode ter coqueluche. Porque é a partir desse momento que a coisa começa a complicar. A tosse fica mais irritante, a criança fica mais debilitada quando fica no processo de tosse, levando mesmo até a falta de ar, a cianose, que a pele fica muito escura, que a gente chama, né, tá? E nesses casos, a necessidade de internação é imperativa, porque a criança pode complicar e pode caminhar para uma situação muito difícil e de recuperação também complicada, né? A vacina, ela é acessível apenas para esses extremos ou outros segmentos da população podem ter acesso? A vacina, ela é preconizada, é muito importante.
para as crianças com menos de 1 ano. É fundamental que essa faixa etária tenha sua cobertura completa. Com isso, nós vamos proteger não apenas essa faixa etária, como as outras também, porque você reduz a possibilidade de transmissão. Mas, quando a criança não é vacinada nessa faixa etária, ela pode ser vacinada mais à frente. No SUS, né, no nosso Programa Nacional de Imunização, até o 6º ano, se não me falha a memória. Mas, dependendo da situação, essa possibilidade de vacinação pode ser feita, tá, em outras faixas etárias, dependendo da decisão do gestor. Depende também da situação epidêmica do local, né? Então, é uma vacina hoje que, por exemplo, eu vou viajar para a Europa, eu tenho como procurar na rede pública essa vacina ou tenho que aderir à rede privada? Excelente pergunta. Nós temos assim, a sofisticação do nosso sistema vacinal, vamos falar dessa forma, né? É muito boa. Por exemplo, para facilitar a imunização, a vacina para a criança com menos de 1 ano, ela é conjugada, são 5 vacinas em uma, que é a pentavalente, né? Mas o adulto não precisa disso. Aí existe a vacina contra o tétano, contra a difteria, e entra também a pertússia, que é coqueluche, né? Que é a celular, que nós chamamos, que dá uma possibilidade bem menor de reação. É essa vacina que está preconizada para quem vai viajar, né? É importante, né? Quanto tempo tem que ser tomada antes da viagem? Eu estou com a viagem programada para o domingo. Eu já posso tomá-la hoje, eu posso tomar na sexta-feira? O que é que diz aí a previsão? Não, o ideal é dar um tempo para que o nosso sistema imunológico tenha uma capacidade de reação, de proteção, pelo menos 15 dias, né? Pelo menos 15 dias, né? Tá aí, fica o alerta, a vacinação está disponível, principalmente você que tem crianças até 1 ano de idade, pais de crianças com até 1 ano de idade, precisam cumprir esse calendário para que se tenha uma cobertura completa. E você que vai viajar também tem a oportunidade de procurar a vacinação, até por recomendação do Ministério da Saúde, em razão da situação epidemiológica da doença em pelo menos 17 países. Então vamos, né, se cuidar, vamos nos prevenir, porque prevenção sempre é o melhor remédio. Doutor René Oliveira, obrigada pela sua participação e pelas orientações. Até a próxima. Marcos, vamos falar sobre isenção de